Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto, a participação do diretor da Fundação Napoleon Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que vai falar sobre cultura organizacional e adaptação à chave para a inovação na era tecnológica. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Rita. Bom dia, Ricardo Sander, Luiz. Bom dia, queridos ouvintes. Nós estamos vivendo aqui no nosso vale esse movimento de revolução, né? E a revolução é diferente da mudança e é diferente da transformação. Eu costumo dizer que nós estamos vivendo um movimento de revolução dentro de uma revolução mais ampla. A revolução que nós estamos vivendo no nosso vale foi gerada pela catástrofe do mês de maio, das cheias. Mas nós estamos vivendo globalmente a quarta revolução industrial. E essa quarta revolução industrial traz consigo a tecnologia como grande protagonista, a inteligência artificial como grande protagonista. E juntando essas duas revoluções, o que nós estamos vivendo aqui no nosso vale, com a revolução industrial, talvez seja oportuno que os empresários e as pessoas que queiram melhorar os seus resultados, neste momento, deem uma atenção para a tecnologia, para saber como essa inovação tecnológica pode impactar os nossos resultados, dando celeridade para alguns procedimentos, trazendo o Big Data, né? a grande quantidade de informações que, quando processadas, fazem com que o empresário, o gestor, o decisor tome decisões mais inteligentes, mais assertivas. Então é fundamental que a empresa esteja preparada para isso. E tem algumas dicas importantes para que as empresas consigam se adequar a essa nova realidade tecnológica, lembrando que os resultados nunca mentem, os resultados sempre são um feedback mais sincero que uma organização pode receber. As pessoas também elas devem comprovar a sua competência por intermédio dos seus resultados, e nós sabemos que os resultados são impactados pela inteligência artificial e pela tecnologia. Então, quando uma organização quer se preparar, ela precisa compreender que existem etapas importantes dentro do processo de mudança. E a primeira delas é a resistência. Então, como se faz para vencer a resistência, né? Ela pode ser uma resistência num nível baixo ou pode ser uma resistência no nível alto. Não se vai para a segunda etapa do processo de mudança sem vencer a resistência inicial, né? Porque as pessoas não estão nem preparadas para absorver, para aderir às sugestões. Daí sim, depois vem o processo de avaliação e decisão sobre a nova tecnologia que será implementada, com uma resistência muito controlada. Depois vem o processo de adaptação. Por quê? Porque naturalmente o nosso mecanismo tende a nos jogar para o jeito que era antes, né? Todos nós somos reféns dos hábitos que tínhamos antigamente. E por último, sim, aí se aferir se o resultado está sendo positivo ou não está sendo positivo. Então, essas são 4 etapas interessantes da mudança. E para finalizar, as empresas prósperas, as empresas de ponta, elas precisam colocar setores, trazer setores que se preocupem pela inovação permanente dentro da empresa. E a inovação não precisa ser apenas tecnológica. Inovar significa fazer melhor aquilo que a gente faz. Então, uma empresa inovadora, uma empresa que está na vanguarda, uma empresa que está sempre na ponta, com bons resultados, e isso melhora o clima organizacional, e isso faz com que as pessoas sintam vontade em participar, porque sabem que as ideias delas, quando são levadas para dentro de um comitê permanente de inovação, por exemplo, elas são tratadas, elas são analisadas e elas são implementadas, e as pessoas são reconhecidas por isso, e todo mundo ajuda a construir uma organização, uma cidade, uma empresa que ajudou a idealizar. Então, isso aumenta o engajamento. A dica é: prepare a sua empresa para lidar com a inovação tecnológica, para impactar os resultados. Como é que nós estamos aqui no Vale do Taquari, no seu ponto de vista, hein, Bozetti? A maioria das pessoas, eu sei que tem trânsito ali, por exemplo, na CDL, na CIL também, em diversas empresas, não só no Vale do Taquari, mas faz muito trabalho aí fora da região também. O Rio Grande do Sul, o Vale, comparado com outras regiões, estamos atentos a isso. A maioria dos empresários está. A gente sabe que quanto mais idade tem o empreendedor, o empresário, especialmente aquele que sempre deu certo assim, as pessoas têm essa resistência que você falou. Ou as pessoas já têm aquela mentalidade, chegam novas gerações e vão dizer, não, olha, temos que nos adequar. Daqui a pouco estamos no caminho, mas ainda falta bastante. Como é que está esse levantamento, vamos dizer assim, na cabeça aí do Bozetti, pelo que vê?
Ricardo, eu sinceramente e humildemente falando, eu acredito que eu sou um bom termômetro para isso. Por quê? Pela experiência, pela minha realidade, pelo meu dia a dia. Eu, por exemplo, amanhã de manhã estarei em Porto Alegre. Hoje à noite eu estarei aqui no auditório da Univates, aqui no evento Vale Mais Forte, né? Amanhã eu estarei em Porto Alegre. Na segunda-feira eu estarei em Bagé, no sul do estado. Então eu transito pelo estado inteiro, lógico que nós somos afetados nesses movimentos de cheia e a gente atende empresas pequenas, médias e grandes. Eu posso dizer que o nosso vale, ele está acima da média com relação a isso. É lógico que tem empresas que estão mais desenvolvidas nesse quesito, né? Mas o nosso vale, a pujança do nosso vale, o nosso vale é notório com relação a isso, né? E o que a gente tem percebido? Que as empresas grandes também têm sofrido com isso. Por exemplo, tem uma multinacional que nós atendemos e eles estavam comentando, cara, nós nos deparamos com um dilema porque nós implementamos um novo ERP, que é um software de gestão, uma ferramenta tecnológica que busca melhorar muito a performance, só que o nosso maior desafio está sendo vencer a resistência dessas pessoas mais experientes. Então nós temos que equalizar isso, né? Porque nós vamos demitir a pessoa que é mais experiente porque ela não sabe lidar com o software. O que nós vamos fazer com a pessoa? Nós vamos investir quanto tempo, quanto de recurso para fazer com que essa pessoa que tem 20, 30 anos de casa se adeque ao novo perfil. Então, o que é importante, né? Compreender que a cultura é o que mais importa. A cultura é maior do que a economia. E aí eu vou finalizar com um case que é o case que talvez a gente mais tenha orgulho de ter contribuído e ter feito o trabalho. Nós fizemos um trabalho de 6 meses com a Fraport, que é a empresa que administra o aeroporto Salgado Filho, que ficou embaixo d'água. Inclusive, o pessoal que está lá trabalhando são todos nossos clientes, o Cássio, enfim, o Edgar, que é o diretor de operações de toda a Fraport. Eles se depararam com um choque cultural de uma empresa administrada pela Infraero, com uma visão um pouco estatal, e com a chegada de uma empresa alemã, que não brinca em serviço, e essa empresa alemã, sim, que é da celeridade. Então, a adequação dessa cultura nova que eles estavam implementando, nós contribuímos com essa construção. Mas uma operação de aeroporto é muito tecnológica, por exemplo. Então, eles não podem ficar esperando um profissional de 20 anos de casa se adequar. Surge uma inovação, ela precisa acontecer rapidamente. Para finalizar, né, eu acredito que o nosso vale está acima da média, apesar de haverem algumas empresas que ainda estão com a mentalidade do século passado, né? Ainda fazendo aquele feijão com arroz, que a tendência é que esse espaço seja ocupado por outro player de mercado. Embora tenha muito feijão com arroz, que muitos falam assim, ó, feijão com arroz bem feito, perfeito, dá resultado também. Eu depende. Concordo. E é importante, né, Bozetti? Nós estamos aqui falando, né, a questão da pessoa que tem mais idade, que não se adequou, mas ela tem a sua importância também. Ela vai ter uma visão estratégica, claro, de que aquele mais novo, que sabe tudo de tecnologia, não sabe como as coisas. Muitas dessas pessoas dizem, isso aqui, a pessoa está te dizendo isso, eu sei que ali na frente vai acontecer isso, ou que não vai fechar o negócio, ou que vai ficar te enrolando e não vai fechar. Isso e assim aí por diante. Tem muito disso também, da vivência, de conhecimento de mercado e das pessoas, né, do ser humano como um todo. Então, acho que como a gente volta e meia fala, é o balanço, né? O equilíbrio de tecnologia, com experiência, com expertise de lidar com as pessoas. Acho que para todos os negócios, né, me parece que isso é o fundamental. Não contar só com tecnologia, só com gente nova e também não só com pessoas mais experientes, né, mas que não entendam dessa outra chegada aí. Perfeito. Vou finalizar com uma pérola então, tá? Empresa que só tem jovem tende a ir mal. Empresa que só tem idoso tende a ir mal. O que é o interessante? As empresas que tendem a ir bem são aquelas que têm a sabedoria do idoso e a energia e a cabeça aberta do jovem. Esse equilíbrio é uma química muito, muito, muito legal. Saber lidar com isso é fundamental. É o jovem, é o idoso e é né, onde nós estamos, acredito, assim, na meia idade. Assim, meio jovem, meio velho. Meio né? jovem, mais para velho que para jovem. Mas enfim, estamos ali no meio do caminho, né, na casa dos 40, 50, essas pessoas assim, 30, acho que de 30 a 50 já não dá para dizer que é tão jovem, né? Quem tem 30 e 50 não tá idoso ainda, mas já tem a sua experiência. Então, é por aí. Acho que é o equilíbrio, né? Como um todo. Muito bom, Bozetti. E é uma convivência que, para quem sabe levar, né, tanto a convivência ali no seu dia a dia, quanto no resultado,
Excelente, Talvez né? o jeito certo seja o equilíbrio, né, Rita? Então saber Exatamente. lidar com isso é fundamental. Quem E é um quiser ver diferencial, né? Quem quiser ver o Bozetti hoje à noite, o Vale Mais Forte na Univates, está rolando a partir da 1 da tarde esse evento, Isso né? aí. São 10 palestrantes, tem muitos cases, muitas pessoas aí, né, que vão falar, falando sobre aqui a questão local, sobre inovações, sobre o momento que estamos passando, e o Bozetti vai ser vai fechar inclusive, né, Bozetti? Vai falar na parte da noite, né? Eu falo às 19 horas e fica o convite muito especial para que vocês estejam lá, um movimento importante de retomada, um movimento que busca construir alianças que vão ser importantes, já são importantes e serão ainda mais importantes a partir de agora. Tem uma condição especial, são R$ 99,00 para assistir o dia inteiro, e se eu não me engano tem uma condição especial para levar um amigo, um acompanhante. Gente, é a hora. Faça a sua inscrição, vai lá, pesquisa lá no perfil do Instagram, eu tenho certeza que vai ser um dia memorável aí. Elisângela Fabreto vai estar lá acompanhando, trazendo informações aqui na nossa programação, também no nosso site, nas redes sociais. Grande abraço.